para estarem conosco. Eu trouxe dois. Dois em um. Pastor Pedro Paulo é a pessoa maravilhosa e cada dia a gente tem se conhecido mais e se aprofundado. E ele fala assim: rapaz, sua igreja de vocês aqui tem muita coisa igual a nossa, minha filha. Mas eu quero dar liberdade, pastor Pedro Paulo, ficar com total liberdade, como ontem, de trazer uma palavra de avivamento ao nosso. Nós nos identificamos em muita. A gente se identifica até no Carlos que veio comigo, nos ajudando aí, nos acompanhando, porque a gente vai chegando a uma certa idade. E no final do ano passado eu fiz uma cirurgia do coração, né? Eu coloquei 4 pontes, uma de safena e 3 mamária. Então os irmãos lá ficaram preocupados. Minha esposa, a pastora Soila, não pôde vir, porque ela tem que pregar essa semana agora e dar aula também na escola de líderes. Então ela está preparando, a minha filha está chegando também do Rio Grande do Sul com o meu netinho. Então aí a avó não tem jeito, né? Tem que preparar a casa e fazer um monte de coisa. E aí providenciaram alguém para vir comigo. E o Carlos foi o sorteado. E eu agradeço a Deus pela vida do pastor Maciel. O Marcel que me convidou, né? O Marcel, conheço ele desde menina. Eu conheci ele, devia ser seus 8, 9 anos de idade. E viemos nos encontrar aqui no Mato Grosso como pastor. Eu nem imaginava ser pastor na época. Morei em Porto Velho, ele também, um menino, né? Mas sempre esse menino aí, um caráter ilibado, um menino sério, sempre junto da sua mãe, passou por um processo da separação dos pais e ele ali com a mãe dele, ajudando a sua mãe, né? Ele tem um outro irmão, e o Jean, e tem uma postura fantástica. Vocês têm pastores de gabarito, jovens com sonhos, e eu gostaria de falar um pouco sobre essas coisas, sobre sonhos, sobre realização, sobre projetos que Deus tem para você. E ontem nós dissemos que nós somos dirigidos por muitas coisas na nossa vida, e que muitas dessas coisas realmente nos atrapalham, nos leva a fazer coisas que nós não devemos fazer. Atrapalha a nossa vida espiritual, o ministério, atrapalha a nossa vida familiar. E quando nós queremos realmente vencer, queremos avançar, nós precisamos e devemos ser dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. E aí, nessa direção, nós de fato conseguiremos caminhar e cumprir os propósitos de Deus para com a nossa vida. Amém? E eu gostaria de agradecer pelo convite, porque é uma responsabilidade muito grande você trazer alguém de fora que você não conhece. Eu tenho um zelo pelo púlpito da minha igreja, onde Deus me colocou ali como anjo, como alguém para cuidar. E a gente tem cuidado muito, tem muitos aventureiros por aí, realmente pastores que não são dignos de subir em um púlpito, que não são dignos sequer de serem chamados de pastores, que são exploradores de igreja, de irmãos. E eu andei contando aqui para ele, dando alguns nomes, o qual ele nem precisa pensar em trazer aqui. E pedir também alguns que ele já conhece, é o zelo que a gente tem que ter com a igreja, né? E eles são cara de pau mesmo. Eles vêm e oferecem, e o negócio dele é comercializar mesmo, é arrancar a lã, quiçá o couro da ovelha. E Deus nos colocou aqui para proteger o rebanho, para cuidar do rebanho, né? E a gente tem aprendido alguns princípios com relação a algumas coisas que a gente vai ouvindo, aprendendo no nosso dia a dia. Você estava falando aqui, e é bom um ensino a respeito do dízimo e da oferta. E eu aprendi uma questão, um princípio muito importante nessa questão do dízimo, da oferta. Havia um homem que começou a contribuir conosco lá, num momento muito difícil da congregação, era muito pequena, os irmãos eram muito carentes, e havia um senhor que eu ganhei o genro dele, ganhei a nora, ganhei uma família, os filhos, e foi um monte de gente. Ele era crente de uma determinada denominação, e há muitos anos atrás ele ofertou na igreja, porque eles estavam em construção, e de repente
O pastor deu um desafio, era um valor substancial. Ele deu o dinheiro para o pastor, ele chamou o pastor, falou: pastor, está aqui aquele dinheiro que o senhor falou que precisava, Deus tocou no meu coração e eu estou aqui para oferecer esse dinheiro. Passou-se um tempo, ele conversou com o tesoureiro, ele falou: e aí, o dinheiro deu para fazer aquilo? Ele falou: não estou lembrado de ter entrado esse dinheiro não. O que aconteceu? Ele se decepcionou porque o pastor desviou o dinheiro. Aí, ele nunca mais dizimou, nunca mais pisou na igreja. E ele, com essa minha aproximação da sua família, ele tinha uma fazenda lá em Várzea Grande e ele estava morrendo muito animal por picada de cobra, por afogamento, porque na região onde ele tinha, era uma região de garimpo, e eles iam beber água e se afogavam, porque atolava na lama e não conseguia sair, morria. E ele levou missionário, levou pastor, e todo mundo que aparecia, inclusive eu, fui lá. Vamos lá, ungir o campo, vamos lá, vamos ungir. Saí com ele, andei a cavalo, fomos no campo, oramos, repreendemos, e eu aprendi um princípio muito importante. Ele ouviu uma palavra de um desses caras que gosta de tirar dinheiro, e Deus usa até essas pessoas para falar muitas vezes. E de repente ele falou para a esposa dele, falou assim: eu sou ladrão. Ela falou: Deus me livre, não fala um negócio desse. Falei: não, sou ladrão de Deus. Ela falou: aí eu concordo com você. E aí ele passou a dizimar novamente na congregação. E uma coisa eu entendi: na hora que ele começou, no momento em que ele começou a dizimar, parou de morrer os animais. Não morreu mais nenhum, nem por afogamento, nem por picada de cobra, nada, acabou. E aí eu lembrei de Malaquias, que ele diz assim: trazei e fazei prova de mim, e por causa de vós, não é ninguém que repreende. Pastor não tem poder para repreender esse devorador, mas o Senhor tem. E em Malaquias ele diz assim: por causa de vós, por causa dessa atitude, eu repreenderei o devorador. E acabou, cessou. Isso é um princípio muito importante. E tem a ver também com a relação à construção, com relação a sonhos, com relação a um projeto que Deus tem para com a sua igreja. E eu gostaria de compartilhar um pouco da minha experiência, ministerial. E eu acho que foi isso que chamou a atenção do Marcel, que ele ouviu falar alguma coisa a meu respeito. Mas antes de começar propriamente no texto, eu tenho lá 2 pessoas que são membros da igreja e que escreveram livros. Eu pedi autorização aos pastores para que eu pudesse divulgar a vocês. Esse livro que fala, chama-se Largue o Pacote de Sal. Ele nasceu de um trabalho com casais, de noivos, onde a missionária Cristiane pegou e usou isso aqui como exemplo. Ele pegou um pacote de sal e deu na mão do noivo ali. Falou: se segura aí, um pacote de sal vai dar 1 quilo. E a pessoa ficou ali, ficou. Daqui a pouco a coisa começa a pesar. Começa a pesar e ela não aguenta. E muitas vezes nós fazemos isso e o perdão é algo que libera isso. Talvez no nosso dia a dia nós permanecemos ali com aquela falta de perdão, mas durante a vida ela vai trazendo um peso para a nossa vida. E ela fala aqui a respeito da sua mãe, que morreu há pouco tempo atrás de uma doença terrível. E ela encontrou um diário da sua mãe, onde ela falava da sua vida pessoal com o seu ex-marido, o pai da menina, da missionária, e a maneira como ela perdoou o pai, perdoou, enfim, todas aquelas pessoas que a ofenderam, principalmente o seu ex-marido. Ela inclusive foi conselheira da atual esposa do marido, no momento de crise familiar. Para uma pessoa fazer isso, ela realmente tem que ter o coração em Cristo Jesus, não é? Então, esse livro está ali à disposição dos irmãos, apenas R$25.
Nós temos também aqui um livro do pastor Paulo Marcos, que congrega comigo. Ele é meu sobrinho. Na verdade, ele foi registrado como irmão, porque ele é filho de uma irmã minha que também era especial. Ela faleceu há pouco tempo. Ela foi abusada por vários homens e ele nasceu. Ele conta o drama dele na família. Ele poderia ser um monte de coisa, mas ele decidiu se submeter ao Senhor. E ele cuidou da mãe dele, ele dava banho nela. Nos últimos momentos de vida dela, na sua idade muito avançada, ela já não tinha mais controle sobre o seu intestino. Então ela defecava em qualquer lugar e ele dava banho, limpava a sua mãe, pintava o cabelo, pintava a unha. É uma história fantástica. E eu estava dizendo aos pastores que se houver a oportunidade de trazê-lo aqui também para ministrar uma cura interior, eu tenho a certeza que vai ser algo que vai mover o coração dessa igreja. Então há anos ele vem ministrando. A sua mãe faleceu há pouco tempo. Ele tem um filho, o Davi, e é uma história muito comovente. Então estará ali à disposição. O irmão Carlos vai estar à disposição dos irmãos ali. Mas eu gostaria de poder entrar no nosso assunto que nos trouxe aqui. Esses 18 anos tem muito a ver também comigo. Nós fizemos 18 anos. Eu fui enviado para o bairro do CPA, lá em Cuiabá. Quem conhece o bairro do CPA? Bastante gente conhece. Então, existem algumas histórias na igreja que elas são tristes, né? Eu tenho até assim, uma tristeza em falar a respeito dessas coisas, porque infelizmente dentro desse contexto acontecem pessoas que querem atrapalhar o crescimento do reino, pessoas que são usadas pelo inimigo e que querem destruir os projetos do Senhor. Mas ninguém consegue fazer isso, muito menos o homem e muito menos o Satanás. Porque Deus, quando Ele tem um projeto na vida de uma pessoa, Ele leva a cabo tudo aquilo que Ele pretende fazer. E nós fundamos uma igreja, talvez alguns de vocês conheçam a IB Paz, lá em Cuiabá. Trouxemos o pastor de Campo Grande. Ele veio da Assembleia de Deus e, como batista e assembleiano são um pouco diferentes na sua administração, então eu como era o vice-presidente da igreja, não havia uma ligação muito forte. Pelo menos ele pensava isso, porque as ideias dele não batiam. Então a Batista é Batista, Batista é Assembleia, Batista é dividir poder, Batista é compartilhar. O Batista pensa assim. O assembleano não, ele tem a sua linha de pensamento. Não, há uma pessoa que manda ali e acabou, e é daquele jeito, e você não pode ouvir nada. Então ele achava que eu era inimigo dele, e ele queria se afastar de mim. E nasceu a igreja ali no CPA mais ou menos assim. Ele disse: olha, você não quer abrir uma congregação? Vamos abrir. Eu falei: vamos. Onde é que você quer abrir? Eu falei: na Várzea Grande. Por que na Várzea Grande? Tudo tem um porquê. Por causa dessa família que eu ganhei para Jesus. Uma família numerosa, uma família que poderia me ajudar nesse começo. Uma cidade próxima de Cuiabá. E ali eu poderia começar e fluir o trabalho muito grande, porque aquela família estava envolvida. Aí ele falou: não, o CPA sorriu para mim. Eu falei: bom, como uma pessoa que tem princípio de autoridade, eu entendi que Deus estava dando a direção para ele. Então tudo bem, você é o pastor, eu sou a ovelha, eu sou o líder que você estabeleceu para fazer isso, então vamos abrir um CPA. Arrumei um lugar muito estratégico em frente à estação de ônibus. Ele falou: não, aqui não está bom. Eu entrei para dentro do bairro, um lugar muito difícil. O salão seria mais ou menos esse tamanho aqui, com algumas colunas no meio. E eu comecei com 6 pessoas. Com 6 pessoas apenas nós começamos o trabalho no CPA. Eu, minha esposa, meu cunhado, a esposa dele, meu irmão, mais um rapaz que pensava que tocava e achava que cantava. Mas foi o que se propôs, o único que se propôs a estar conosco. E fomos para o CPA. O meu irmão também,
esteve ali conosco e começamos um trabalho. E eu entendi um outro princípio de autoridade. Irmãos, o seu líder, o seu pastor, o seu pai, ou seu patrão, quem quer que seja autoridade sobre a sua vida, ele não precisa te amaldiçoar para você não ser abençoado. É só ele não te abençoar. É interessante isso. Isso eu aprendi de uma maneira muito profunda na minha vida, porque o pastor que eu tinha, ele não me abençoava, ele não me amaldiçoava, mas também não me abençoava. Então o trabalho meio que, sabe, para romper era muito difícil. Eu ganhava almas e saía, e ganhava e saía, e a coisa não rompia. E aí entramos debaixo da cobertura da CBN. E o pastor nos recebeu e ele diz assim: irmãos, eu não estou aqui. Nós fomos praticamente expulsos da congregação. Ele disse para a igreja, falou: olha, se vocês ficarem com o pastor Pedro Paulo, vocês não podem ficar com a gente. Agora, se vocês quiserem ficar com a gente, é isso, ele não pode ficar aqui. E aí na votação batista, né? Ele não teve nenhum voto. Todo mundo votou a favor de ficar comigo. E ficamos ali. Trocamos o nome, mudamos o nome, como o pastor está pretendendo aqui, né? Já foi dividido com a liderança da igreja, foi decidido pela direção que Deus deu a ele. Então as semelhanças são muitas. E ele disse: olha, eu não estou aqui para arrancar dinheiro de vocês, eu estou aqui para abençoar vocês. Irmãos, é como se mudasse da água para o vinho, do dia para a noite. No outro dia o culto já foi diferente. Para a gente comprar ventilador na igreja era um sacrifício danado. No outro dia que ele foi pregar lá, ele falou assim: olha, está muito quente aqui, vamos colocar um ar-condicionado? Eu ajudo. E aí a coisa começou a fluir, a igreja começou a crescer. Havia uma paz que reinava ali, pessoas sentiam essa paz e a coisa começou a fluir, começou a crescer, inclusive financeiramente, e a coisa começou a acontecer. De repente a igreja começou a crescer, era muito pequena ainda, num segundo templo que nós fomos. Essa que nós começamos, havia ali um lugar para mais ou menos 60 pessoas. Acho que há uma identificação grande, 80. E aí nós fomos para uma também que dava mais ou menos 180, 200 pessoas no máximo. Alugamos também de uma outra igreja, Assembleia de Deus Nova Aliança, ali no CPA. Mas quando chovia mais dentro do que fora. E aí a igreja começou a crescer e eu fui fazer um gasofilácio numa marcenaria ali na avenida do CPA. Num templo igualzinho isso aqui. Eu estava na frente, lá conversando com o irmão Gentil, que era um crente da presbiteriana, e ele falou: rapaz, eu estou saindo daqui porque eu não estou conseguindo pagar. Eu olhei o lugar, irmãos, eu vi a igreja ali. E como batista, chamei os pastores. Fomos ver o templo lá, o local. Eles gostaram. Chamei a liderança, eles gostaram. Chamei a igreja, todo mundo aprovou. É exatamente isso aqui, não é, Carlos? A disposição do som era daquele jeitinho ali. E começamos então a orar, começamos a buscar. Nós temos um hábito, mensalmente nós temos a semana da oração e fechamos com uma vigília na sexta para sábado. Há anos a gente faz isso. Então durante a semana a gente ora de 10 às 11 da noite e faz essa vigília de sexta para sábado. E a nossa igreja sempre vivendo de oração, buscando em Deus a direção para que a coisa acontecesse. E aí eu poderia ter preparado até melhor, mas eu separei algumas imagens do que Deus fez conosco, porque nós estávamos ali, precisamos crescer. Nós estávamos com 2 cultos, um de manhã e outro à noite, na mesma quantidade de pessoas que há aqui. Então eu já tinha ali uma necessidade maior de ter um templo maior.
E a gente, como uma igreja não abastada, nós começamos a guardar, guardamos uns 200 mil durante algum tempo, durante alguns anos que nós estávamos ali, pagando, suprindo a necessidade da igreja, e guardamos ali 200 mil, e logo à frente havia um terreno, 2 terrenos, um de 1.500 metros, 1.600 metros, outro 2.000 metros, nós compramos e conseguimos dividir o restante lá em 10 vezes, e compramos 3.600 metros quadrados. Aí já começamos a sonhar, fizemos projetos, apresentamos para a igreja, porque você leva a igreja a sonhar com você, levamos a igreja a sonhar conosco e tal. De repente, o governo aparece com os projetos lá de mobilidade em Cuiabá para a Copa de 2014. Aqui até hoje, né? Já houve outra Copa e tem muita coisa para trás. O governo decide então colocar o terminal rodoviário do VLT em cima do nosso terreno. Quer dizer, era uma parte, né? O terreno que ele precisava era enorme, que ele já tinha lá. Mas o nosso terreno estava em cima do projeto do governo. E eu não sei se você sabe, mas se o governo quiser fazer uma rua aqui, ó, não, eu preciso passar uma rua aqui. Isso é de necessidade coletiva. Então, o projeto passa por aqui. Você pode ter certeza, o governo vai passar a rua aqui. Eles não estão nem aí com o que vai acontecer. Eles vão passar a rua aqui. Eles podem indenizar e podem entrar na justiça. E aí você aceita ou não a proposta deles. Mas nós servimos a um Deus que pode todas as coisas. Amém? Para nossa surpresa, nós conhecemos um deputado, e esse deputado resolveu nos ajudar ali. Era próximo do secretário, ele é crente também, o deputado. Ele decidiu intervir, conversou com o secretário, falou: olha, a igreja precisa receber. Pra você ter uma ideia, tem gente que até hoje não recebeu nada. E nós recebemos R$1.860.000 pela indenização do terreno que nós pagamos R$300.000. Em 3 meses, no processo de mudança de documento e tal, nós quadriplicamos, Deus quadriplicou o dinheiro que a igreja tinha em caixa. Isso é um milagre de Deus, não é? Para quem não tem nada, não tem nenhuma perspectiva. Começamos a procurar terrenos, e ali no CPA é muito difícil, o terreno é caro, e há muita escassez, e há muita confusão de terreno ali. E de repente nós conseguimos identificar um terreno de 11.400 metros quadrados. E aí começamos a sonhar de novo. Começamos a sonhar e começamos a... deram um valor, nós oferecemos 1,5 milhão, 1.800.000, e aí, mais dividido, aí a pessoa falou: não, você paga 1,5 milhão e à vista, e nós estamos quitados. E compramos o terreno. E eu gostaria que passasse a imagem que vocês têm aí. Eu tenho um vídeo aéreo lá que poderia contribuir muito, porque ele foi finalizado e eu não consegui esse vídeo. Essa é a igreja hoje. Comer lá, construção, começo. Para 1.000 pessoas, com 1.000 cadeiras almofadadas. Nós tínhamos apenas R$600.000 para começar. Num terreno de 11.000 e poucos metros quadrados. E nós não tínhamos dinheiro, e Deus começou a mover, e começou a mover o coração dos irmãos da igreja. Hoje, basicamente, nós temos aí investido uns R$3.500.000 no templo, em toda a aparelhagem, em toda a estrutura. Nós fizemos asfalto, nós temos uma vaga mais ou menos para uns 280, 300 carros para estacionamento. E Deus pode passar.
Deus foi fazendo algo assim que é maravilhoso. Quando você começa a colocar as coisas na mão de Deus, Ele faz a coisa acontecer. Não tenham medo de fazer o que vocês idealizam, viu, pastor Maciel? Não tenha medo, porque Deus é com você. Deus é com sua liderança, Deus é com esta igreja. E o princípio daquilo que Deus faz na vida da igreja é o seguinte: quanto mais você dá, mais você recebe. Isso é bíblico. Deus vai abençoar a sua igreja, Deus vai abençoar pessoas aqui para poder ajudar vocês a construir aquilo que vocês têm idealizado. Há uma necessidade na igreja. A igreja está crescendo, está em expansão. Esse é o anexo do lado da igreja, onde fizemos salas, fizemos um asfalto. O asfalto custava 300 mil, asfalto quente, nós conseguimos fazer por 88 mil reais. Nós trabalhamos, compramos o material, contratamos uma empresa, fizemos, e Deus foi trabalhando assim de uma maneira fantástica. Olha só, esse é o pátio maior. Aí tem um pátio com grama que nós fizemos lá. Isso aí são as dependências. Tem uma cozinha ampla, banheiros, salas de aula, sala pastoral, gabinetes, enfim, há muita coisa. E quando os pastores forem lá, vocês que são membros da igreja aqui, que estiverem em Cuiabá, vai ser um prazer receber vocês. A igreja fica ali no fundo da Marinha, em frente ao SESI Park. Tem a Marinha, chegou na Marinha, vira à direita, é um prédio junto da administração da Adventista do Mato Grosso. E Deus tem operado maravilhas ali na vida da igreja. Essa aqui é uma visão da sala pastoral, onde todos os pastores trabalham. Aí quando eles vão receber, vão atender alguém, eles vão para um gabinete, para a gente poder economizar energia. Olha lá, os gabinetes lá em cima, salas de aula, aqui em cima, embaixo tem um anexo, né? Muito, muito bem feito. A parte da elétrica foi usado o melhor material. Se você for visitar, a igreja, ela não tem nenhuma ostentação. Ela é bem feita, mas não tem nenhuma ostentação. Não tem nenhum projeto faraônico, algo assim que, nossa, para quê? Não tem. São coisas simples, como aqui é simples. Lá também é simples, mas tudo de melhor qualidade, fazendo com maior carinho, valorizando o dinheiro que os irmãos investiram, fazendo o orçamento, está ótimo. Eu sei o que Deus tem para vocês aqui, é grandioso. Eu estive visitando ali com o pastor hoje pela manhã, eu e o irmão Carlos. Irmãos, meu coração se encheu de alegria, porque a mesma coisa que Deus fez comigo lá, Ele vai fazer com vocês aqui. Eu tenho a certeza disso. Deus vai surpreender vocês de uma maneira fantástica. Coisas que talvez vocês não tenham nem ideia. Talvez esteja aqui dentro alguém que vai abençoar a igreja de uma maneira fantástica, financeiramente. Talvez você nem saiba ainda. Pessoas que foram levantadas lá. Eu tenho um salão para 1.000 pessoas, 16 ar-condicionados, 60 mil. Uma irmã levantou: pastor, eu vou dar os ar-condicionados, 110 mil reais. Deus levanta aqueles que têm disposição de coração, aqueles que têm disposição em obedecer a Deus, em fazer a obra de Deus, aqueles que têm disposição em cumprir os projetos do Senhor na sua vida. Hoje nós somos um pouco mais de 1.000 pessoas congregando, contando crianças, adolescentes, jovens e adultos. Eu sei que Deus é poderoso para fazer aquilo que Ele idealizou para a vida de cada um de vocês, e sobretudo nesta igreja. Como o pastor disse, ele é o anjo da igreja e Deus direciona ele, porque não tem como. Quando duas pessoas têm duas visões, a pessoa já diz, divisão. Não adianta um andar para cá, o outro para cá. Deus deu a visão a ele, siga ele, porque a liderança dele vai segui-lo. A igreja precisa segui-lo. Ele precisa investir em oração, em dinheiro, em tempo, pela vida
dele, da sua família, da sua liderança, porque Deus vai fazer. Não tenho dúvida disso. Por isso que eu me senti assim muito satisfeito. Dificilmente eu saio da igreja para pregar fora. Muito mais no domingo, porque domingo o pessoal vem à igreja, é um momento que você tem de estar com a ovelha pastoreando. Uns 5 minutos que você dá sentão para uma ovelha que não pode vir durante a semana, no aconselhamento você está pastoreando. Então isso para mim é muito importante. E eu precisava vir aqui porque, e ainda mais de tudo, da maneira que eu estou vendo as coisas acontecerem, realmente Deus tinha um propósito nisso. Levar vocês a sonharem com os pastores dessa igreja, amém? Com o pastor Maciel, o pastor Marcel, toda a sua família, todo o corpo de liderança dessa igreja. Eu gostaria de ler um texto que está em Marcos capítulo 16, versículo 14 a seguir, até o 20, 14 e 20, 16 a 20. Se você não encontrou ainda, sabe, somente ouça aquilo que nós vamos ler. Assim diz a palavra do Senhor. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto, já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Senhor meu Deus, é a tua palavra, ela é poderosa e eficaz. Deus Santo, no nome de Jesus, o Senhor tem um propósito na vida do pastor Maciel, de toda a sua liderança. O Senhor tem um propósito na vida desta igreja, Senhor, e nós precisamos sonhar com aquilo que o Senhor tem colocado no coração desta liderança, Pai. Eu sei que o Senhor tem um projeto nesta cidade com esta igreja. Ó Deus, esta igreja já tem impactado esta cidade, ó Deus, e sabemos que ela poderá e deverá fazer algo maior ainda. Então tudo aquilo que está no coração do pastor Maciel, que o Senhor, ó Deus, de alguma maneira, através do teu Espírito Santo, venha levar esta igreja, cada membro, Senhor, a sonhar com ele, para que esse projeto que o Senhor tem venha a ser concretizado cabalmente, ó Deus. Em nome de Jesus, abençoe a tua igreja para a glória do teu nome. Amém. Amém, irmãos? Você já participou de algum projeto grandioso? Você tem ideia do que seria essa proposta de Jesus para os discípulos? Às vezes nós temos que parar e começar a sonhar. Quando você lê alguma coisa, nós lemos a Bíblia e muitas vezes a perspectiva que temos da palavra, quando nós lemos, foram coisas assim tão rápidas, né? Você lê a história do povo ali no deserto, foram 40 anos, mas na leitura a gente não para pensar no que aconteceu durante esses 40 anos. Não foi algo fácil. 40 anos andando no deserto, irmãos, muita coisa aconteceu, muito milagre, muitas coisas aconteceram ali, e nós não podemos ter a imagem de que as coisas simplesmente foram fáceis, aconteceram, não, foi bom, foi bênção, aleluia, glória a Deus. Não. Nós temos que começar a imaginar como que as coisas grandiosas aconteceram. Por exemplo, vocês já imaginaram como que se sentiram os primeiros astronautas que foram à Lua? Irmãos, a primeira vez, na década de 60. Você sair da Terra e ir para a Lua era algo inimaginável, algo que ninguém poderia imaginar que poderia acontecer. De repente, alguém com uma cabeça boa
Deus coloca ali no coração daquela pessoa, ele começa a imaginar coisas que nós não conseguiríamos imaginar. De repente ele começa a imaginar uma máquina, uma aeronave, uma espaçonave que pudesse impulsioná-los e levá-los e trazê-los de volta. Agora você imagina a pessoa que ia nessa aventura. Para ele era algo fora do comum. Eu imagino que os dias, as semanas, os meses que antecederam a isso, acho que esses caras nem dormiam mais, porque era muito treinamento. Eles ficavam imaginando o que seria, porque eles não tinham noção do que eles encontrariam lá. E nem que pudessem voltar de lá, porque era a primeira vez. E aí, a gente lê aqui, nós podemos imaginar os discípulos dessa mesma maneira. Imaginamos aqui os discípulos quando o Senhor Jesus dá um encargo para eles. Olha, vocês vão agora e pregam o evangelho em todo o mundo, né? E vocês vão batizar as pessoas que se converterem, vocês vão expulsar demônios, vocês vão falar em línguas, vocês vão fazer coisas que vocês jamais imaginaram. Mas os discípulos já tinham vivenciado isso. Os discípulos haviam vivenciado de maneira poderosa quando Jesus envia ali os 12, depois envia os 70, para que eles fossem pregar o evangelho, e de repente os 70 voltam, todos satisfeitos, alegres, né? Fala, Senhor, o Senhor não sabe o que aconteceu. O Senhor nos mandou pregar o evangelho, e que o Senhor disse que os espíritos se submeteriam a nós, que expulsaríamos os demônios, que nós curaríamos os enfermos. Senhor, tudo isso aconteceu. Os demônios se dobravam diante de nós, e eles saíam quando nós os expelíamos. Jesus falou para eles, olha, isso tudo é muito bonito, mas o mais importante não é isso. O mais importante é que o seu nome está escrito no livro da vida. Essa é a coisa mais importante. E esse agora é o desafio de Deus para esta igreja. De repente, Jesus morre, é crucificado. E os discípulos começam então, né, o apóstolo Pedro, que era um cara audacioso, ele era muito audacioso, ele fazia, o Senhor Jesus falou para ele assim, ele viu Jesus andando sobre as águas, ele falou assim, Senhor, se for o Senhor mesmo, manda eu ir ter com o Senhor. Ele falou assim, então venha. Ele começa a andar sobre as águas. Esse homem desistiu. Ele falou, eu vou pescar. João, vou pescar. Aí o outro falou, sabe de uma coisa, eu também vou pescar. Eles foram usados de maneira poderosa pelo Senhor. E de repente, quando o Senhor Jesus morre, parece que eles perderam aquela fé. Vou pescar. É impressionante como essas coisas têm a capacidade de dominar a vida das pessoas, de um grupo. Outro diz, também vou. Um leva o outro a tomar decisão que muitas vezes ele não tomaria. Fala, eu vou tomar, vou parar agora, eu vou encerrar a carreira. Tomam decisões erradas e levam um grupo a tomar decisões erradas. Às vezes nós tomamos decisões inesperadas na nossa vida. Eu vou parar. Eu vou desistir do meu casamento. Eu vou dar um tempo, eu vou desistir do meu projeto de trabalho, de faculdade, eu vou simplesmente, e muitas vezes nós contaminamos as pessoas. Agora eu queria que você sonhasse comigo agora, se colocando no lugar dos discípulos. Quando Jesus agora ressuscitado já tinha aparecido para eles, e mesmo assim eles receberam o Espírito Santo, mas eles não tinham sido cheios ainda. E Jesus então dá uma comissão para eles. Agora eu queria que você se imaginasse, você fechasse seus olhos e falasse, não, eu sou Pedro, ou eu sou João, eu sou Bartolomeu, eu sou isso, eu sou aquilo. Imagine você sendo escolhido por Jesus.
Jesus está passando aqui e fala assim: Marcelo, vem comigo. Ele já recebeu o chamado. João, vem comigo. Maria, vem comigo. Você já imaginou isso? Você já imaginou sentado com Jesus e Jesus ensinando no Sermão da Montanha, onde ele condensa todo o evangelho ali, o que é o cristianismo? Você vai encontrar em Mateus capítulo 5 até o 7. Você quer saber o que é cristianismo, o que é a proposta de evangelho para o crente? Está ali condensado nesses capítulos. E eles recebendo aquele manancial de informação, aquela coisa gostosa, dormindo com Jesus, indo para um monte com Jesus, orando com Jesus, jejuando com o Senhor, vendo os seus milagres. Vocês já imaginaram? Nunca vocês, talvez, eu acho. Pode ser que tenha alguém aqui que tenha visto alguém ser ressuscitado. Pode ter alguém aqui que já viu alguém ser curado de uma enfermidade, lesado das pernas, um aleijado andar. Talvez você já tenha visto alguém cego enxergar. Eu já orei por pessoas que foram curadas de câncer. Pessoas que estavam enfermas de uma maneira que a medicina não tinha jeito, mas o Senhor é o que dá essa autoridade. Então, imagine você recebendo essa autoridade do Senhor agora, operando milagres no nome dele. Talvez você agiria da mesma maneira como os discípulos, os 70 discípulos que voltaram alegres: Senhor, até os demônios submete. Foram 3 anos de viver intenso, de viagens com o Senhor, de ensino, de repreensão, porque Jesus não mandava recado, não. Os discípulos Tiago e João estavam interessados estar em primeiro lugar diante dos seus amigos, dos seus colegas apóstolos ali. Daí eles chegam diante do Senhor Jesus e falam: Senhor, quando o Senhor entrar no teu reino, nos dê esse privilégio de eu sentado de um lado, o meu irmão sentado do outro. Jesus falou: você está doido? Você não sabe o que você está pedindo, sabe? Não, Senhor, eu gostaria. Eu falei assim: rapaz, você é capaz de tomar o cálice que eu vou tomar? Não, vamos tomar. Ele falou: de fato vocês vão tomar. Mas o que vocês estão pedindo não compete a mim, compete a Deus. Então Jesus não mandava recado, ele repreendia na hora, ele tinha todo o cuidado, porque ele estava preparando um discipulado de pessoas que eram muito simples, pescadores da sua grande maioria. E o Senhor conseguiu mover o mundo inteiro através da vida dessas pessoas. Foram 3 anos, irmãos, vivendo com o Senhor. E não era uma pessoa qualquer, era o Filho de Deus. Ele não era um profeta qualquer, ele não era um sacerdote qualquer. Ele era um sacerdote, ele era um profeta, mas não era um qualquer, não era um ser humano qualquer, era o próprio Filho do Deus Altíssimo. Agora, nas últimas semanas, nos últimos meses, nos últimos dias do ministério terreno de Jesus, eles começam a ver a coisa ruir. O seu mestre é preso, é crucificado, é morto. E aí eles chegaram nesse ponto culminante da morte de Jesus, e eles falaram: puxa vida, acabou tudo. O sonho acabou. E é impressionante como que pessoas negativas, eles levam pessoas que estão dispostos a ajudar em grandes projetos a desistirem no meio do caminho. Eu passei muita luta, mas graças a Deus, Deus nos dá vitória. Levanta pessoas audaciosas. Não, pastor, vamos lá e Deus vai fazer mesmo, e vamos orar e vamos contribuir. E eu acho que um dos maiores passos que um líder pode dar é ele se colocando em primeiro lugar. Eu tinha lá um barco, irmão, eu sou apaixonado por pescaria, eu gosto. Eu tinha uma moto, e eu querendo que a igreja ofertasse. Então eu coloquei primeiro a minha cara a tapa. Falei: olha, eu tenho algo, e algo que me valia. Não é algo que me sobra, que não me custa nada. Isso não tem valor para Deus. Como disse o pastor, pode ter valor para a instituição, mas para Deus não tem valor. É algo que lhe custa caro.
Quando Abraão levou Isaac, era algo que lhe custava. E de repente, eu dei aquelas coisas, para mim não pesou em nada em meu coração, porque meu coração está em fazer a vontade de Deus. E o valor é até insignificante diante do movimento financeiro que houve na igreja até hoje. Houve algumas coisas que nós fizemos, por exemplo, atrasamos os salários dos pastores, os próprios pastores reuniram e falaram: olha, vamos fazer o seguinte, vamos pagar aí as contas mais importantes, nós resolvemos acreditar nos sonhos de Deus para a nossa vida, para a vida da igreja Peniel. Investimos a nossa vida ali, a vida da nossa família. Tudo está acabado. Eu vou pescar. Tudo perdeu sentido. O mundo parou, o mestre já não existe mais. Infelizmente, essa é a vida de muitos crentes, que se chamam crentes, que se denominam crentes. São salvos, tiveram experiências fantásticas com Deus, mas chega em dado momento e fala: não, vou desistir. Meu casamento, vou parar. Não vale a pena. O ministério para mim já não tem tanto valor, eu vou dar um tempo. Deus nos chamou para algo grande, para um projeto grandioso. Deus chamou esta igreja para um projeto grandioso. Vocês vão abalar esta cidade. Aleluia! Olha a proposta do Senhor Jesus. Jesus fez o que, irmãos? Ele ressuscitou mortos. Lázaro, depois de 4 dias, ele manda Lázaro sair do túmulo. Gente, isso não é qualquer coisa, não. Jesus ressuscitou outras pessoas, ele expulsou demônio, ele curou aleijado, ele fez coisas inimagináveis para nós, que nós não conseguimos nem pensar em como fazer. Aí ele fala: vocês vão fazer coisas maiores. Vocês vão fazer coisas maiores. Aí eu pergunto para você: o que é maior do que você levantar um homem morto depois de 4 dias? Eu não consigo imaginar, a não ser uma única coisa: ganhar almas para o Senhor. A Bíblia diz que uma alma excede a valores que Deus tem no mundo todo. Irmãos, eu estou falando do seu parente, eu estou falando do seu amigo, do seu colega, eu estou falando de pessoas que lhe custam caras e que precisam de Jesus e que precisam de você falar, mas sobretudo vivenciar o Evangelho para que essas pessoas sejam movidas em direção ao Senhor. Há uma máxima que diz: olha, o seu viver fala tão alto que eu não consigo ouvir a sua voz. O seu testemunho fala tão alto que eu não consigo ouvir a sua voz. Você fala uma coisa e vive outra. Nós precisamos viver o Evangelho. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que adulterava, não adultere mais. Aquele que cobiçava, não cobice mais. É as Escrituras, é a ordem do Senhor para a nossa vida. E dessa maneira nós conseguiremos impactar essa cidade. Nós precisamos ganhar almas, povoar os céus. Nós precisamos influenciar pessoas, ensiná-las a caminhar com o Senhor Jesus. E isso leva tempo. Nós precisamos ensinar as pessoas a serem produtivas. Eu chamei vocês para que vocês vão e deem frutos. E o vosso fruto permaneça. Os discípulos passaram por momentos de sonolência espiritual. Eles tinham recebido o Espírito Santo. O Senhor Jesus soprou sobre eles, depois de ressuscitado, mas eles ficaram ali. Eles foram cheios no dia de Pentecostes. Ali, a partir dali, irmãos, nada pôde resistir ao poder do Espírito Santo sobre a vida dos apóstolos.
Eles saíram pregando, a igreja saiu pregando o evangelho de tal forma que nada podia resistir. O imperador se levantou e queria acabar com eles, mandavam eles para a prisão, matavam eles, botavam eles nas arenas com leões, eles crucificavam, eles queimavam os crentes vivos, irmãos. Mas aí eu acho que toda essa força maligna não adiantou. E aí o diabo, ele usa de uma estratégia tremenda para poder destruir a igreja. Ele entrou na igreja. Ele fez algo maligno através de Constantino. Institucionalizou a igreja como uma igreja do Estado. E aí a coisa bagunçou. Porque agora quem era macumbeiro, mas era um líder do reino, agora era líder da igreja cristã. E aí os valores foram começando a mudar. Irmãos, os valores que a igreja tem hoje dá dó. Dá dó de você imaginar que Deus não tem nada a ver com muitas igrejas que existem hoje aí. Dá vergonha de você ver vídeos que muita gente posta dizendo-se cristão. Nós precisamos ser renovados pelo Senhor. Nós precisamos ser usados. Nós precisamos cumprir esse mandamento do Senhor, esse ide, pregai o evangelho, expulsar demônio. Nós precisamos fazer discípulos. Levar pessoas à igreja é relativamente fácil. Converter, levar pessoas a se converterem também é relativamente fácil. Mas fazer discípulo, isso é difícil. Fazer discípulo, irmãos, é difícil tanto para o discipulador quanto para o discipulado. Para o discípulo. Por quê? Porque exige tempo, existe empenho de vida. Não é você falar, é você se importar com a pessoa, é você dedicar a sua vida a ela. O Senhor, Ele diz, olha, você pega uma pessoa, bate no ombro dela, olha, vai em paz, Deus te abençoe. Evangelho não é isso, não. Evangelho, ele diz, você está com um problema, o seu problema é meu. Você tem necessidade financeira, esse problema também é meu. Você está enfermo, esse problema também é meu. Você tem necessidade de moradia, esse problema é meu. Isso é evangelho, isso é discipulado. Fazer discípulo, irmãos, exige esforço. Você precisa vivenciar a vida da pessoa. Você precisa chorar com ela. Eu acho que nesse quesito, dentro da igreja, o mais privilegiado são os pastores, porque nós vivemos disso. É a nossa vida. Morre alguém, quem que chama? Um pastor. O pastor vai lá chorar com o enfermo. Eu estava vindo para cá, morreu uma ovelha lá. Meu coração geme. Alguém nasceu uma criança, você está lá se alegrando com ela. É aniversário, é casamento, é isso, é batismo. Gente, o pastor, ele tem esse privilégio de você vivenciar todos os momentos na vida de uma pessoa. Eu estava contando uma história de um pessoal que congregou comigo lá em Cuiabá. Eles haviam saído há pouco tempo da igreja. E o pai estava com seus 2 únicos filhos. E ele sofreu um acidente e as 2 crianças não estavam com cinto e foram projetadas para fora do carro e morreram na hora. A minha esposa viu as crianças morrendo, porque saía sangue pelo ouvido, pelo nariz, pela boca. Ela ligou para mim meio que abobada, Paulinho, e o filho do fulano, o menino, e não sabia o que falar. E aí eu deduzi alguma coisa, eu peguei o carona, porque ela estava com o carro, eu fui para lá, cheguei lá, os meninos já estavam mortos, estavam lá, o pai com a perna quebrada. De repente chega o pai dele, o avô das crianças, esculhamba o filho, larga ele, vai lá na casa da mãe, fala, o seu marido matou os seus filhos. Eu cheguei em seguida. Aí aquela mãe fala, pastor, fala que é mentira isso, que isso não aconteceu. Um menino de 12 anos, outro de 14, fala, pastor, que isso é mentira.
Pastor, o senhor orou para que os meus filhos fossem ressuscitados, pastor. Irmãos, que experiência, eu me senti uma ameba. Eu me senti a pessoa mais insignificante. Isso é discipulado. É você chorar com a pessoa na sua necessidade, na sua fraqueza, na sua dor. Discipulado é isso. E nós precisamos fazer isso aqui. Há uma proposta de discipulado aqui nesta igreja. Células é um meio de você cuidar. Você não tem como, pastor, não tem como cuidar de um monte de pessoas desse jeito aqui. Não tem como. Por mais que ele queira, ele não vai conseguir. Mas Deus tem chamado você, meu irmão, para ajudá-lo nesse projeto. Amém? Onde que estão os discipuladores dessa igreja? Aleluia! Deus quer levantar mais discipuladores nessa igreja. Deus quer levantar discípulos nessa igreja. Deus quer levantar você e fazer uso da sua vida. Você vai orar e pessoas serão curadas. Demônios serão expulsos. Há tanta gente sofrendo aí, famílias inteiras desintegradas, mães sofrendo por causa de filhos que estão envolvidos com droga, filhas na prostituição. Precisa da igreja, precisa de você para discipular essas pessoas, para mostrar o evangelho, para mostrar algo novo para a vida delas. Deus precisa de você. O pastor Maciel e a sua equipe precisam de você. Precisa de você em todos os níveis. Que você se comprometa com o reino de Deus. É impressionante como as pessoas veem de maneira diferente. Haviam 3 pedreiros. Foi colocado ali para construir um edifício. Aí perguntaram para um rapaz: o que você está fazendo? Um primeiro pedreiro. Eu falei: eu estou assentando tijolos. Aí perguntou para o segundo: o que você está fazendo? Aí eu estou respaldando aqui esta parede, eu estou alinhando aqui, estou rebocando esta parede. Aí perguntou para o terceiro: e você? Aí eu estou construindo um palácio. Diferente. Existem algumas pessoas que acham que trabalham para o pastor. Existem pessoas que acham que estão construindo apenas um prédio. Mas existem pessoas que sabem que estão trabalhando para Deus. Existem pessoas que têm a certeza que estão construindo um palácio para Deus. E é essas pessoas que Ele está atrás. Irmãos, o que nós construímos, ele é importante. Mas para quem nós construímos é muito mais importante. Vocês não estão construindo para o pastor Maciel. Ele é apenas uma engrenagem. A sua liderança, seus pastores, as suas famílias, são apenas algumas engrenagens nesse contexto todo. Você faz parte do restante da engrenagem. E sem você a coisa se torna difícil, não funciona. Vai chegar e vai falhar. Eu gostaria de orar por você agora nesta noite. Eu gostaria de orar por esta igreja. Porque Deus tem um grande projeto para realizar neste lugar. E Ele quer usar a sua vida, amém? Em nome de Jesus. Eu gostaria que você se comprometesse. E uma forma de se comprometer, pelo menos na visão das pessoas, é você dar um passo para que isso seja manifesto. Tem uma música que eu gostaria que vocês cantassem, não sei se vocês, eu quero ser como uma ponte, como uma flecha. Eu não sei a música, agora não estou lembrado. Quero ser usado, como é que é? Como um farol, é isso, né? Como um farol que brilha à noite. Eu não sou muito bom de música, vocês já viram aí, né? Mas eu gostaria que você se manifestasse, você que é membro desta igreja,
e que quer se engajar nessa obra grandiosa que Deus tem para vocês aqui, você viesse aqui à frente, você como discípulo, como discipulador, e os pastores vão estar orando por você. Se você ainda não é, e o Espírito Santo está tocando no teu coração, eu gostaria que você se colocasse aqui à frente, para que o Espírito Santo comece a ser derramado sobre a sua vida de uma maneira abundante, para que você seja cheio do Espírito Santo. Eu gostaria que os discipuladores que já estão trabalhando viessem aqui à frente também e colocassem a sua mão e compartilhasse essa unção sobre a vida de vocês. Mas irmãos, é algo sério, porque o que está sendo feito agora está sendo ligado nos céus. A Bíblia diz que tudo que a igreja fizer concordar aqui na terra será ligado no céu. Isso aqui não é bobagem, isso aqui é algo que você está fazendo com Deus, é uma aliança, você está fazendo aqui um compromisso com o Senhor. Venham à frente, não tenham medo, porque vocês estão fazendo algo para Deus. Pode vir aqui para frente, abre aqui o espaço aqui do meu lado direito aqui. Eu gostaria que você recebesse a oração dos pastores, que vocês recebessem a unção, para que Deus pudesse encher você com autoridade, com poder, com graça, para que você fosse usado. Você vai chegar aqui: pastor, aconteceu algo fantástico comigo, eu expulsei um demônio da vida de uma pessoa, eu preguei o evangelho e a pessoa recebeu a Jesus, pastor. Eu orei por alguém, pastor, e eles foram curados. Isso vai acontecer com você, amém? Isso é para os que crerem. Você crê? Então feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração e alguém vai estar orando por você. Senhor meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, ó Deus, por este momento tão importante na minha vida ministerial, por poder estar aqui neste lugar tão precioso, Senhor, nesta igreja, Senhor, que diz muito a minha vida, Senhor, que me trazem lembranças, Senhor, maravilhosas, Senhor, me enche de gozo, de alegria, meu Deus. Ah, Santo Deus de graça, Deus de poder, eu quero apresentar, Senhor, esta igreja diante do teu altar. Eu quero apresentar a vida do pastor Maciel, da sua esposa. Eu quero apresentar a vida do pastor Marcel, dos demais pastores, de toda a liderança, de suas famílias, Senhor, dos líderes, Senhor, de ministério, Senhor. Eu quero apresentar cada pessoa congregada neste lugar, cada família, Senhor, representada nesta igreja, Pai. Eu sei, meu Deus, que o Senhor tem algo maravilhoso, poderoso para fazer, Senhor, a partir desses irmãos, a partir desta igreja, Senhor. O Senhor tem o desejo, ó Deus, de mover esta cidade, Senhor. O Senhor, ó Deus, será conhecido neste lugar, ó Pai. Este lugar será abalado, Senhor, pelo vivenciar desta igreja, Pai. Encha o coração do pastor Maciel, ó Pai. Encha o coração desta igreja, Senhor, com os teus projetos, Senhor. Ah, Deus Santo, no nome de Jesus, toda obra maligna, Senhor, todo projeto feito no mais profundo abismo, Senhor, no inferno contra esta igreja, Senhor, nós desfazemos pelo poder que é no nome de Jesus. A tua palavra diz, Senhor, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a tua igreja, Senhor, e esta é a tua igreja. Ah, Deus, levanta pastores, pastoras, missionários, missionárias, Senhor, líderes, Senhor, ministros desta casa, meu Pai. Quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor, e me conhece.
só a ti, então usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta ao alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta ao alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me. Aleluia, Senhor. Sonda, Senhor, cada coração aqui nessa noite, Pai. Ouça, Senhor, a oração que cada um tem feito ao Senhor nesta noite, Pai. O comprometimento, ó Deus, de cada um, ó Deus, com o Senhor. Ah, Deus, nós queremos construir um palácio para o Senhor. É o que queremos construir, ó Deus. Ah, Senhor Jesus, vem sobre esta igreja, vem sobre cada família aqui representada nesta noite, Pai. Que a bênção do Senhor alcance cada um, ó Pai. Ah, Senhor, muito obrigado, Senhor, por esta igreja. Muito obrigado, Senhor, pelo que o Senhor tem projetado para esta igreja, Pai. Ah, Deus Santo, no nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Glória ao teu nome, Senhor. Deus abençoe a vida de vocês.